Muito bom dia para você que está nos acompanhando, você que está aqui hoje no nosso auditório do Encontro Vida. Sejam todos bem-vindos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, felizes porque nessas horas benditas, né, santas e felizes do Santo Sábado, nós nos reunimos aqui em comunidade para juntos podermos nos relacionar, para aprendermos mais da sua palavra. Esses são momentos muito especiais e eu quero aqui deixar o meu caloroso bom dia para você, dizer seja muito bem-vindo. Durante a semana a gente quase não se vê, né? Alguns a gente nem vê, né? Só enxerga no sábado, né? Durante a semana você está nos seus afazeres aí e tal, mas sejam bem-vindos, é muito bom ver você aqui conosco. A comunidade adventista do Encontro Vida tem um prazer muito grande de receber você aqui, tá certo? E você que está nos acompanhando aí pela internet também, seja muito bem-vindo, obrigado por você ter acessado o nosso canal do YouTube, obrigado por você ter tirado esse tempinho aí também para estar conosco. Nós sabemos de pessoas que têm se resguardado no seu lar, né, por conta da pandemia e têm acompanhado as nossas programações pela internet. Que maravilha, Deus seja louvado, que Deus continue abençoando você, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos com um tema muito especial, né? Um tema, é o quarto tema desse nosso guia de estudos, e nós trouxemos uma pessoa muito especial aqui para nos ajudar no tema dessa semana, no tema que nós estudamos nessa semana. Essa semana nós dedicamos, o tema da semana foi o caminho difícil, né? E nós estudamos algo assim muito interessante, que é relevante para a nossa vida, mesmo histórias que aconteceram lá para o 8º século antes de Cristo, mas são histórias assim relevantes para a nossa vida, e nós vamos conversar sobre isso. Então temos aqui nosso querido amigo Dan Santos, não é isso, Dan? Dan dos Santos. Se apresente aí, Dan, fale um pouquinho de você. Um bom dia a todos, um feliz sábado também a cada um. Conforme foi falado, meu nome é Dan dos Santos Abreu, eu pertenço à Igreja Central de São Miguel do Guamá, e nós somos ancião na igreja, e eu sou de Belém, mas estou morando lá por conta do trabalho em São Miguel do Guamá. Maravilha, Dan, seja bem-vindo, viu? É muito bom ter... Você já participou algumas outras vezes aqui? Isso, já vim várias vezes aqui, já vim com a minha família, legal, sozinho também. Legal. Então... Agora eu venho só por causa que a minha mãe tem quase 90 anos de idade, e ela fica com a minha esposa em casa, não é bom ela sair assim, né? Entendo. Pois seja bem-vindo, amiga, é muito bom ter você aqui conosco, e como você já conhece a dinâmica do nosso programa aqui, nós temos 3 blocos de perguntas, né, e você pode participar, tá? Aliás, é muito importante que você participe, né? Eu quero tomar aqui uma fala, inclusive, do nosso amigo Jorge, que o sucesso desse programa se mede pela participação de vocês. Então, o Dan está aqui apenas para nos ajudar a dar o norte, né, Dan? E aí a gente vai conversando aqui, e a sua participação é muito importante, tá? Se você tiver alguma dúvida, fale aí, né? O Dan está preparadíssimo, né? Igualmente, você que está acompanhando a gente aí também na internet, pode participar através do chat aí do nosso canal do YouTube. Podemos fazer uma oração, Dan, então, para a gente começar? Vamos orar, feche os olhinhos. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã toda especial que o Senhor nos deu para estarmos reunidos. Estamos felizes porque durante a semana o Senhor cuidou de nós, nos guardou. Agora nós queremos aqui conversar um pouquinho sobre temas relevantes para a nossa vida, e nós pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajude a compreendê-los. Que cada comentário, cada verso bíblico, cada opinião, seja primeiramente para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós já temos as perguntas, se puderem ser projetadas. Essa semana nós falamos aí sobre a questão, o tema é o caminho difícil. Na verdade, esse tema é uma continuação do tema anterior, da semana anterior, onde nós estudamos um pouquinho ali sobre a missão do profeta Isaías, no contexto ali de Acais, né? Toda aquela questão ali da decisão que Acais tinha
pressão de lá, pressão de cá, e a decisão que Acais tomou. Então, nós estudamos um pouco disso, a respeito disso na semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade, né? O verso principal deste tema é Isaías capítulo 8, verso 17. Eu quero tomar a liberdade aqui para ler este verso. A pergunta não está aparecendo na projeção aqui para mim. Eu tenho que virar, beleza, tranquilo, sem problema. Então, o verso principal é Isaías 8, 17, que diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele guardarei. Durante essa semana nós falamos sobre um assunto muito especial, não foi, Dan? Que foi sobre o cuidado de Deus, a disponibilidade de Deus em estar nos guardando, nos livrando dos perigos, isso no contexto lá de Isaías e dos reis de sua época. Inclusive, a lição começou com uma história muito interessante, você que estudou a lição, que é a história de uma garotinha, né, que estava ali numa situação difícil e tal, e num prédio que estava em chamas, e aí os bombeiros ali desesperados e tal, pedindo para ela pular, eles estavam com uma rede de proteção, e ela não conseguia pular, até que de repente ela ouviu a voz do pai dela chamando: pula, minha filha, que tem a rede e tal. Óbvio, ela não conseguia enxergar a rede por causa da fumaça, mas quando ela ouviu a voz do pai dela, ela pulou, né? Ela cega, obrigado por lembrar, Lília, é uma garotinha cega. Quando ela ouviu a voz do pai, ela pulou, né? Então, confiança naquilo que Deus pode fazer por nós, né? O que é o nosso Pai Celeste. Amigo Dan, vamos lá. Começando aqui o nosso bloco, explique como e quando foi cumprida a profecia feita sobre a Síria e também sobre Israel do Norte. A ação de Acais teve algum benefício prático sobre a profecia? Nós começamos a estudar sobre essa profecia na semana passada, inclusive a gente já tem um pouquinho conhecimento a respeito dessa profecia. Isaías fez uma profecia, deu um sinal ali para Acais. Quais são as considerações importantes relacionadas a essa profecia que nós podemos destacar hoje, Dan? Realmente, pastor, o caminho difícil, ele é uma consequência de uma decisão errada tomada anteriormente. Acais, ele não quis confiar em Deus. Ele viu ali um futuro nada promissor. A Síria e o Reino do Norte estavam se levantando contra ele. Ele temeu, claro, quando você vê alguma coisa mais forte que você, a tendência é você temer. Então ele temeu, só que o temor dele deveria ter como resultado o quê? A confiança em Deus. Ele não, ele foi se associar a um rei pagão, Tiglat-Pileser III, o rei assírio, e agora a lição dessa semana, ela fala exatamente sobre as consequências dessa tomada de decisão. Ou seja, agora Isaías está dizendo: olha, Acais, você tomou essa decisão, agora você verá as consequências. E isso já serve, já no começo da lição, para cada um de nós. Eu, Dan, você, cada um de nós nos conhecemos. Quantas decisões nós tomamos errada e hoje nós estamos arcando apenas com a consequência. E nós estamos, o que às vezes, apontando que Deus é o culpado. Não, eu sou culpado. Eu estou apenas o quê? Carregando, sofrendo, conforme diz o tema da lição, um caminho difícil devido à minha má postura, à minha má decisão em relação a alguma coisa. Nesse momento, Isaías já vem agora dizendo: olha, você tomou uma decisão errada, Acais. Agora vem uma consequência muito difícil. Deus apresentou em primeiro lugar para o povo algo plano, algo sereno. Aqui a lição fala, não é? Ela dá até o tema, é sobre as águas de Siloé, eram águas tranquilas. Quem é que não gosta de se banhar em águas tranquilas? Não é? A segurança de uma criança, a segurança de quem não sabe nadar, ela está onde? Em águas tranquilas, em mares revoltos, em correnteza. Isso já torna o quê? A condição mais difícil. Só pode nadar naquele lugar quem tem o quê? Quem tem habilidade, quem tem experiência, exatamente. Então Deus disse: olha, agora você não vai mais, você me rejeitou, você não vai mais navegar em águas tranquilas,
E aí ele deu o exemplo do rio Eufrates, que são águas mais fortes, correntezas mais fortes, e era exatamente isso que ia acontecer. E exatamente no ano 734 a 732, 2 anos, as duas profecias foram cumpridas. A primeira, a queda de Israel, do reino do norte, e em seguida, a queda da Síria. Aí, Acás ficou muito feliz. Agora sim, eu tomei a decisão certa. Eu fiz o correto. Eu me associei aos assírios e agora estou colhendo os bons frutos. Os meus dois inimigos, Israel e Síria, foram derrotados. Dan, tem uma questão interessante, ouvindo você falar e eu refletindo aqui, porque eu acredito que essa mensagem, ela precisa também ser aplicada, né? As mensagens bíblicas, elas devem ser estudadas dentro do seu contexto e para elas ser relevantes, para a gente ser aplicadas. Então, quando você enxerga esse contexto de Acais fazendo um acordo, uma aliança com o reino assírio, aparentemente tinha vantagem aí, não tinha, Dan? Tinha, aparentemente tinha. Então, aqui a gente enxerga algumas armadilhas, né? Quando a gente toma as nossas decisões alheias à vontade de Deus. A gente poderia, por exemplo, citar outros personagens da Bíblia, como, por exemplo, o próprio Abraão, né? Quando tomou a decisão com relação à sua esposa, não, é minha irmã e tal, né? Então, são as decisões humanas, as formas humanas da gente tentar resolver o problema, quando, na verdade, a nossa maior solução está em confiar em Deus. Então, isso é uma lição muito importante. Pois não, amigo, prossiga, só fazendo esse adendo. Exatamente. Então, essa condição, ela trouxe agora não só para o reino de Judá, para Acás, para o reino de Judá, para toda uma população, algo devastador. Nós vamos estudar um pouquinho mais na frente, que, a princípio, você diria o seguinte: ora, os reinos do norte e o rei da Síria foram vencidos, mas o poder de Tiglat-Pileser, ele era tão grande, que a lição diz que ele não se contentava, e ele avançou para o caminho mais perigoso, não só da deportação, não só da escravidão. Ele fez com que o povo de Judá e o povo de Acás, o seu rei, cometesse um erro ainda maior. Ele mexeu com a mente daquele povo. Ele fez aquele povo voluntariamente servir aos deuses assírios. Então, agora nas cidades de Judá, aquele memorial de honra, graça e louvor a Deus era trocado. Não, tira esse aqui. Olha como é interessante, pastor Ronaldo, isso que quando eu estudei assim mais profundamente, para vir aqui com vocês, nós descobrimos coisas importantes. Não, tira esse Deus aqui, que era o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que você serve, que eu sirvo, tira esse Deus desse altar aqui, dessa cidade da Judéia, de Judá, e vamos colocar quem realmente resolve a nossa situação. É o Deus sírio. Traz lá um Deus de Damasco, de lá, tira ele de lá e coloca ele aqui, porque quem está resolvendo os problemas de Judá é o Deus de Damasco. É impressionante como a característica de Tiglat-Pileser, lógico, enviado por Satanás, não era para conquistar, não era para derrotar os judeus, essa terra, vocês vão ser deportados, não, eu vou mexer agora, já que vocês se associaram a mim, eu vou mexer na mente de vocês, eu vou mexer no coração de vocês, e vocês, depois que eu imprimir isso na mente de vocês, espontaneamente vocês vão passar a adorar outros deuses. Veja como isso é sério, né? Como isso é sério. O livro de Crônicas deixou isso muito claro para a gente, que essa atitude de Acais acabou levando à apostasia, né? Então, uma decisão, vocês terem uma ideia, uma decisão de Acais que levava o reino a ter exato, né? Politicamente falando, né? É uma decisão que, politicamente falando, parecia ser extraordinária, correta, mas que foi interferir na espiritualidade do reino inteiro, né? Porque foi tirado ali os altares ao Deus verdadeiro e colocado altares aos deuses pagãos. Então, para vocês terem uma ideia,
da profundidade que é as decisões que nós tomamos. Quando nós deixamos de confiar em Deus o mínimo possível, isso lá na frente pode acarretar decisões, um caminho inclusive de apostasia. E eu não estou exagerando, o exemplo de Acais é um exemplo disso, né? Isso pode ser tão realidade nas nossas vidas. Por exemplo, quantas vezes nós, em função do dinheiro, não é, de recursos, nós cometemos injustiças, nós às vezes nos corrompemos, não é? Ou seja, quantas vezes em prol, entre aspas, algo importante, um grande amor, às vezes em prol, pastor, de um grande amor, a pessoa acaba traindo quem? O próprio Deus. Ou seja, as nossas vidas, Satanás, ele consegue fazer com que o povo seja escravo dele, de maneira, como você diz, sagaz, sem aparecer, e nós às vezes estamos sendo levados para o redil do mal, dessa maneira, sem perceber. Quando perceber, nós já estamos lá dentro. Então, assim, se eu fosse grifar algo nesse primeiro bloco, seria: qualquer decisão que nós tomarmos, seja de grande porte ou de pequeno porte, qualquer decisão que nós tomarmos, sempre devemos tomá-la tendo com base a confiança em Deus, sempre confiando em Deus e colocando os planos dele em primeiro lugar. Eu quero abrir agora a oportunidade para você participar, você que está aqui conosco, onde você estiver, levante sua mãozinha e o microfone vai chegar até você, tá bom? Temos alguma participação? Alguém gostaria de externar alguma coisa? Anaílson, eu acho que esse ponto assim ficou legal e tal, tenho uma dúvida, enfim, tal, o que significa isso, aquilo, outro? Alguém gostaria de participar? Sim? Vamos lá? Tem tempo? Sim ou não? Um de cada vez? Muito bem, então nós vamos para o segundo bloco, lembrando que a oportunidade está aberta, que você quiser participar, fique à vontade. Esses assuntos, Dan, se nós levarmos eles para a nossa vida diária, pode fazer muita diferença na nossa vida espiritual. Qual foi a atitude do rei, nós já estamos no segundo bloco, qual foi a atitude do rei ao sentir novamente ameaçado e por que ele agiu assim? Nós precisamos também, pastor e queridos, nos alertar para um outro ponto importante. Satanás, ele sabe qual é o nosso ponto fraco, não é? Ou seja, aquilo que eu sou tentado não é o mesmo que o pastor Ronailson é tentado e outros, e cada um de nós. Oda, essa informação, ela é muito especial, eu gostaria que você falasse ela assim, mais pausadamente. Satanás conhece o nosso ponto fraco. E ele sabia, olha só, Satanás sabia que o rei Acais, ele era tendencioso a adorar outros deuses. Ele era tendencioso a isso, a buscar em outros deuses algo para sua satisfação. E aí o que foi que ele fez? Ele colocou agora Tiglat-Pileser, terceiro rei assírio, para exatamente ser o ajudante dele. Ele disse: olha, 2 reinos virão contra você, Sírios e Israel do norte. Então agora ele se sentiu que ameaçado, conforme diz ali a pergunta, e ele passou o que? Ele disse: como você tem uma tendência ao mal, uma tendência a adorar outros deuses, uma tendência a gostar de outros deuses, a servir outros deuses, eu vou colocar um homem especialista em deuses, que eram os assírios. Os assírios tinham muitos deuses, e esses deuses, eles provocavam em Acais uma alegria. Por quê? Porque Acais viu na figura de Tiglat-Pileser dos assírios uma fortaleza, um porto seguro. E ali diz assim: apesar da infidelidade do povo, evidencia o tema que era recorrente do livro do profeta, o que era tão importante para Deus, que o filho do profeta Isaías nascesse dentro do tempo previsto. Ora, ali se fala de 2 anos, 734 a.C. até 732 a.C. Em 2 anos,
Israel e a Síria foram derrotados. Exatamente, que não vai chegar até o período que uma criança chama papai e mamãe. Nesse período, até lá, os dois reinos serão derrotados. Mas eles são derrotados não porque Tiglat-Pileser queria. Eu é que vou derrotar eles. Deus queria que Judá se manifestasse a favor dele, para que Judá agora dissesse: olha, esse povo, ele é vencedor, os nossos inimigos foram vencidos. Por quê? Porque Deus nos ajudou. Como eles recorreram aos assírios, o que aconteceu, pastor? Esse não, quem nos resgatou foram os assírios. Eles foram lá, dominaram os sírios e israelitas e os Israel do norte, e nós estamos em paz. Quantas vezes nós passamos por uma situação semelhante, não é, pastor? Nós, às vezes, estamos o quê? Colocando quem resolveu o nosso problema, foi o doutor, foi o meu tio, foi a minha prima que me salvou naquele momento, e nós estamos esquecendo do principal personagem. Quem nos salva, quem é? Deus. Tem uma frase que eu ouvi uma certa vez, e eu gostei muito, inclusive, ouvi num concílio, estávamos num concílio, e um pastor foi dar um relatório de batismos, né? Aí ele mostrou os números: na nossa igreja batizamos tanto, tanto, tanto. Aí o pessoal aplaudiu e tal. E ele disse assim: dai a glória a quem pertence. Eu entendi a fala dele. Na fala dele era que aquele número de batismo foi alcançado não por causa dele, mas por causa dos líderes, dos anciãos, das duplas missionárias no contexto lá, dos evangelismos públicos que fizeram. Então, ele trouxe um número ali, que por trás daqueles números havia uma série de pessoas ajudando ele, né? Então, dai a glória a quem pertence. Então, quando nós te ouvindo aqui, eu refletindo, às vezes a gente dá a glória a pessoas e esquece de quem realmente nos guarda, de quem realmente nos livra dos males dessa vida, né? Muito bem, temos agora eu sei que tem, participação aqui no nosso auditório. Vamos lá, esse é o momento. Você que gostaria de externar alguma coisa aí, fique à vontade. Temos uma participação aqui, temos outra lá. Lília, por gentileza. Aqueles que já quiserem também se externar, pode ficar à vontade, levantando a sua mão aí, que aí os nossos amigos vão identificando você. Temos, amiga Lília, bom sábado, seja muito bem-vinda, fique à vontade, viu? Bom sábado, gente. Para mim parece assim, o povo tem uma necessidade de materializar o que ele vai, o objeto ou a pessoa a quem ele vai prestar, não é bem adoração, é tipo assim, para eles Deus estava acima, eles não estão vendo o Deus, e aí ele precisa de algo material. Seria uma espécie de veneração. Uma veneração a algo que tem que ser construído na frente dele, para que ele vendo aquilo, ele glorifique, ou saúde, ou aquela coisa, né? Então, naquele momento, né, o rei Acais, ele tinha o rei, que era algo material, que poderia ir contra o que era o inimigo dele, e ali ele acharia realmente a materialização de tudo que ele imaginou. E hoje a gente continua fazendo isso. Quando a gente materializa num pastor, quando a gente materializa num líder, quando a gente materializa que aquilo está acontecendo porque uma pessoa fez, é porque parece que a gente continua tendo, parece não, nós continuamos tendo a mesma necessidade de ter algo que está materializado na nossa frente, sendo responsável por tudo. E, na verdade, quem é responsável por tudo não é quem está no material, é quem está no plano espiritual. Então, quando a gente continuar tendo essa tendência a pensar só no que está vendo,
sendo responsável por tudo, tudo isso vai continuar acontecendo, porque a gente não passou daquela fase, a gente está sempre naquela fase intermediária. A gente nunca passa para a fase avançada de você imaginar que tudo ali está acontecendo porque um Deus que você não vê, mas que é, acima de tudo, que está resolvendo para a gente. Esse ponto é interessante, Lília, obrigado pela tua participação. É uma tendência humana, né? Nós somos assim, nós somos imediatistas, né? Aliás, a decisão do rei Acás, né, foi baseada nesse imediatismo. Ele queria, naquele momento ali, estar em paz e tal, excluir as suas ameaças, e por isso pediu auxílio aos assírios. E, de fato, a gente percebe que essa tendência da gente de poder olhar e enxergar aquele que resolveu os nossos problemas, isso é muito antigo, né? O povo de Israel fez isso com o bezerro de ouro. Olha, foi esse aqui que nos tirou do Egito e tal. Então, a gente tem essa tendência. Ok, alguém mais gostaria de participar? Se não tiver, nós vamos para o terceiro bloco, tá? Temos uma participação mais ali, ok? Bom dia a todos, bom sábado. Bom dia, bom sábado, pois não. Eu gostaria só também de ler um verso aqui, lá em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Cai bem nesse texto porque a gente vê, como a Lília colocou, ele procura algo para se espelhar. E não começa com Acás. Se você, já antes de Davi, não era plano de Deus um rei para Israel. Então, eles escolheram um rei, vendo que os pagãos, as nações, outras nações, tinham um rei. E como que o povo de Deus não tinha um rei na terra? Eles não entenderam o propósito de Deus. E o que Acás faz? Ele toma uma decisão do passado, em se espelhar naquilo que ele está vendo e não confiar em Deus. E é o que a gente faz hoje em dia também, quando a gente toma decisões precipitadas, sem oração. Só vendo aquilo que está na nossa frente e não olhamos para frente do que ainda está por vir, porque a gente falta fé naquilo que a gente não vê. Maravilhoso, muito bem. Algum comentário mais? Eu vou ser sincero contigo, viu? Nós, na verdade, a gente não pode ser assim, né? Mas somos tentados a fazer o mesmo, né? Então, o nosso grande desafio, queridos amigos, o nosso grande desafio é confiarmos plenamente em Deus, no Deus invisível, né, que está conosco todos os dias, todo momento, que não desampara um filho seu, apesar da rebeldia de Israel, mas Deus estava ali com eles, né, sempre chamando eles de volta ao caminho de Deus. Sim, temos mais um microfone aqui para a Lília, por gentileza, e aí nós vamos para o terceiro bloco da nossa lição de hoje. Pois não, amiga? Quando ele diz fala no início na historinha, né, que ele conta sobre a menina, me chamou muita atenção, porque eu sou oftalmologista, e quando teve uma época que eu fui fazer um treinamento em Recife de visão subnormal e cegueira. E para que você faça um treinamento de visão subnormal e cegueira, são colocadas vendas nos seus olhos. Em algum momento lá você faz uma imersão e você é colocado numa sala com milhares de coisas e você tem que se virar sendo cego. E aí você sente realmente o que uma pessoa cega sente quando ela não vê nada. Quando ele faz aquela colocação da garotinha que estava no prédio, por isso que eu fiz a observação, é que, assim, quando você está cego, você realmente tem que confiar. E, naquele momento, quando ela pulou, ouvindo a voz do pai, ela tinha que confiar. Ela sentiu a confiança no pai, sendo totalmente cego. Hoje, nós somos totalmente cegos. A nossa cegueira é a nossa cegueira espiritual. Porque nós não temos condição de ver as coisas que Deus faz, mas nós precisamos acreditar, como aquela menina acreditou.
Só que a gente pode não ouvir a voz de Deus. Mas onde está a voz de Deus? Na palavra do Senhor. No feito do Senhor que Ele deixou para a gente. No estudo da palavra dEle. Então, hoje a gente está totalmente cego. Então, a gente está cego, a gente tem que se apegar aqui. E ouvir as maravilhas que o Senhor deixou para a gente. Né? E aí, o que a gente faz? Quando a gente, na verdade, deixa a nossa cegueira, que é a nossa real condição, e queremos ser os entendedores e os que veem tudo, a gente vê o homem e não vê a Deus. Perfeito. Vamos então para o nosso terceiro e último bloco da nossa lição. Diz assim: explique, agora é com você, Dan, é com você. Explique o que realmente significa temer a Deus. Eu vou aproveitar e vou para a segunda indagação ali. Essa ideia não é contrário, eu gostei muito dessa pergunta. Essa ideia não é contrário ao conceito do amor de Deus pela humanidade. A gente sabe que parece que existe uma dificuldade de conceituar os dois, ou relacionar, né, temor e amor. Como é que eu temo a quem amo? Como é que a gente entende isso, Dan? Em Isaías 8, 12, 13, diz assim: Deus advertiu Isaías a não temer o que o seu povo temia, mas temê-lo. Então aqui já apresenta uma resposta, pastor, muito interessante, porque nós começamos agora a temer pessoas ou coisas. Ora, você não pode servir a dois senhores, correto? Se eu temo, por exemplo, alguma coisa terrena, eu não posso estar temendo Deus ao mesmo tempo. Ou eu temo um, ou eu temo o outro. Diz assim, olha, Deus advertiu Isaías a não temer o que o seu povo temia. Qual era o temor do povo? Era ser invadido, era ser tomado pelos sírios e por Israel do norte. Então, esse era o temor. E na mesma lição diz assim: o verdadeiro temor a Deus como santo significa reconhecê-lo como o poder supremo do universo. Associado ao temor, existe o quê? Muitas vezes o medo. O medo, ele traz angústia, o medo, ele traz pavor, o medo traz lágrimas, o medo traz sofrimento. Enquanto que o temor ao Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria, ele traz o quê? Ele traz paz, ele traz alegria, ele traz comunhão com Deus. E essa comunhão, ela provoca, pastor, algo que supera qualquer expectativa nossa. Nós não tememos o futuro. E aí, nós podemos até considerar algumas classes. Você sabe aquela pessoa que não teme nem a morte? Né? Ela está no nível tão próximo de Deus que nem a morte ela teme mais. Aquela pessoa que realmente diz assim: o meu futuro está nas mãos de Deus. Se Ele quiser me levar daqui a 5 meses ou daqui a 50 anos, é com Ele. Então, quando aqui a lição fala do temor, ela fala de uma confiança em Deus, a tal ponto que Ele é um ser supremo, e se Ele é supremo a todas as coisas, Ele domina todas as coisas. E se Ele domina todas as coisas, nós estamos salvos. Maravilha. Agora, qual era o envolvimento que a CAIS possuía com a religião pagã e o ocultismo? A gente estudou um pouquinho sobre esse viés que a CAIS seguiu com relação ao ocultismo e tal. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Dan, para a gente? Essa conexão do ocultismo e a religião pagã, ela também chegou até ao ponto máximo, que é sacrificar aos demônios, conforme nós vimos anteriormente, que ele começou a colocar altares em diversas cidades de Judá. Ou seja, a princípio, nós também, muitas vezes, somos tendenciosos, pastor, a seguir esse caminho, não é? A seguir coisas que a gente não enxerga, mas que a gente acha que pode acontecer. Tem pessoas que são assim: olha o que acontece e provoca num ser humano muitas coisas. Não, vou fazer o seguinte: se amanhecer amanhã chovendo, é porque Deus não quer que eu faça isso. Tem pessoas que são assim,
Se amanhã o Flamengo perder o jogo, é porque o meu dia vai ser, desculpa a palavra, só de azar. Não tem pessoas que agem dessa maneira. Eu conheço pessoas assim, pastor, que delegam a um fato o futuro do seu dia ou o futuro da sua semana. Isso com certeza é retirar de Deus todo o futuro que eu tenho da minha vida e que cada um de nós temos. Então, se eu coloco a Deus meu futuro, eu jamais posso dizer, se amanhã o time de futebol tal perder, pronto, o meu dia vai ser um desastre. Agora, se ele ganhar, aí sim, o meu dia vai ser de sucesso. São coisas que muitas vezes, pastor, está no nosso dia a dia, e nós não estamos o quê? Não estamos atentos a isso. Acais acreditou em, além de acreditar na magia, na feitiçaria, em demônios, ele sacrificava demônios, ou seja, ele fechava um ciclo completo. Porque muitas vezes o povo apenas adorava, ia lá, se rendia àquele Deus. Conforme estudamos no começo, ele dizia assim: esse Deus aqui, vamos lá, povo, esse Deus aqui de Damasco foi o Deus que nos salvou, então todos os homens e mulheres de Judá devem prestar cultos a esse Deus, porque foi ele que nos salvou. A princípio era só um culto, depois avançou, que eles passaram a desacreditar totalmente em Deus. No primeiro momento há uma divisão, não é, pastor? Sim. A gente fica assim, não, eu sou de Deus, mas eu também não acredito muito na Bíblia. Tem pessoas assim, acredito na Bíblia em parte. Isso avança, logo, a pessoa passa a não acreditar em mais nada na Bíblia. E no terceiro momento, muitas pessoas que eu conheço, que já participaram da igreja, que eram adventistas, que hoje, sabe o que é, pastor? Tem raiva da igreja, tem raiva de Deus. Ou seja, Satanás consegue levar essas pessoas para o precipício de maneira escalonada. Eles não levam só de uma vez. Foi assim que aconteceu com Acais. Ele foi para o ocultismo, ele foi para o paganismo, e ele chegou até prestar sacrifícios a demônios. Eu acho que você, inclusive, respondeu a nossa próxima indagação ali, que seria o resultado que isso trouxe ao povo, né? Uma apostasia sem precedentes. Eu li essa semana num livro muito bom, inclusive gostaria de indicar a leitura, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Diz que o inimigo nunca... eu vou aqui fazer uma paráfrase, né? O inimigo nunca envia sobre o povo de Deus um ataque frontal e tal, porque se ele fizer isso, ele levará o povo de Deus imediatamente a Deus. Então o que ele faz? Ele vai aos poucos, porque o resultado é apostasia. Se ele vir de uma vez, aí o povo de Deus vai para onde? Vai correr para Deus. Então ele vai aos pouquinhos ali e tal, até conseguir levar o povo à apostasia. Eu acredito que isso está dentro do que você falou, Dan. Eu tenho uma participação no auditório. Feliz sábado a todos. Eu achei interessante a palavra temer, e quando eu estava estudando a lição na quarta-feira, eu fui atrás do significado no dicionário da palavra temer. É impressionante como a religião ela afeta todo o idioma do mundo, tudo, né? Porque no hebraico, existe lá em Provérbios 1:7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Lá aparece a palavra em hebraico yari, que significa temer, reverência, respeitar. No dicionário brasileiro, diz que a palavra temer é um substantivo masculino, e significa receio, susto, pavor, medo, viver com temor na miséria da velhice. E o principal significado, sentimento de respeito profundo ou reverência. Ou, um exemplo que ele dá aqui, temer a Deus. Nós temos em nossa vida pessoas que nós respeitamos profundamente, que quando a pessoa vai falar na frente, a gente para o que está fazendo para poder assistir.
Eu tive professores na faculdade, tive professores na escola, tenho líderes, diretores, chefes, que quando a pessoa me chama para fazer alguma coisa, eu largo tudo e vou até a pessoa porque eu respeito profundamente quem ela é e o que ela representa para mim. Deus, ele deve representar tudo para nós. Por ao Senhor, o respeito por ele tem que ser tão profundo que quando você lê ou você entende alguma coisa de Deus, você precisa ter um respeito profundo por ele, porque ele é o teu Criador. Esse significado de temor deve permear toda a nossa vida, deve ser um motor da nossa vida para podermos tomar decisões. E algumas decisões que nós vemos aí que foram cometidas pelo rei, não foram baseadas no temor do Senhor. E esse foi um grande problema da maioria dos reis de Israel. Por não temerem a Deus, por não terem um respeito profundo por Deus, cometeram pecados terríveis. Que nossa vida siga o exemplo para termos o temor e o respeito profundo por Deus. Tem uma definição sobre temor que eu achei interessante, inclusive no guia, na página 55. Eu vou ler rapidamente, diz assim: existem diferentes tipos de temor. Se alguém com poder impressionante é nosso amigo, com quem compartilhamos amor mútuo, não tememos essa pessoa no sentido de pensar que ela possa nos fazer mal. Eu achei extraordinário isso aqui. Então, o conceito de temor que eu vou ter a respeito de Deus é o tipo de relacionamento que eu terei para com Ele. Isso vai influenciar bastante. Muito bem, nós chegamos ao nosso final da nossa programação. Dan, eu vou lhe dar alguns segundinhos para as suas últimas palavras, últimas nesse programa, né? Últimas palavras, fique à vontade, amigo. Nós queremos finalizar apenas com um ponto muito importante. Existe uma alegoria, eu acho que alguns até conhecem aqui, e essa alegoria, eu particularmente, todos os dias, pastor Ronaldo, eu trago para a minha vida. Ela diz o seguinte: existia um muro, existia dois grupos de pessoas, os que são de Deus, que pertencem a Deus, e do outro lado, do grupo dos que não pertencem a Deus. E do lado do grupo dos que pertencem a Deus, que era menor, com certeza, ali no meio desse muro, existiam muitas pessoas em cima do muro. E as pessoas do lado que pertencem a Deus gritavam assim: desce daí, vem para cá, Jesus quer te salvar, Ele é teu amigo, Ele está te chamando, Ele quer te salvar. E o grito das pessoas era muito intenso. E alguém daquele lado perguntou, né, na alegoria, para Deus: por que é que as pessoas que estão do lado de lá não se manifestam? Não falam, não pedem para eles descerem para o lado de lá. Por quê? Foi quando Deus respondeu: quem está em cima do muro pertence a Satanás. É impressionante isso. Ou seja, eu, Dan, você, nós, todos os dias precisamos pedir a Deus: Senhor Deus, me tira de cima do muro. Porque a tendência nossa é essa: não, eu vou servir a Deus, mas lá para frente, deixa eu terminar isso aqui, deixa eu ajeitar aqui e acolá. E Deus está querendo que você tome a decisão quando? Hoje, agora, que você saia do muro, porque se você estiver em cima do muro, você pertence ao inimigo de Deus. Só pertence a Deus quem toma a decisão ao lado dele. Só para acrescentar algo na tua palavra, o muro tem dono, né? Exatamente. O muro tem dono. Exatamente. Amigos, foi muito bom, tudo que é bom dura pouco. Foi muito bom estarmos juntos, conversarmos sobre um assunto tão especial. Eu quero concluir aqui, convidando você para no próximo sábado estarem aqui, para a gente continuar esses estudos, crescendo no conhecimento bíblico, no conhecimento da palavra de Deus. Essa semana eu li uma história muito interessante, gostei muito. Você finalizou com uma história, quero fazer o mesmo, de um pai que estava do lado de um filho, e aí o filho perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E aí, como é que responde uma pergunta dessa para uma criança? E aí o pai teve uma ideia excelente, né? Estava passando um avião lá em cima, ele olhou: está vendo aquele avião, filho? Deus é o tamanho daquele avião. E aí a criança olhou para cima e disse: mas Deus é muito pequenininho, olha o avião, né? E aí o pai colocou o filho no carro e levou até o aeroporto. E
E aí colocou ele diante daquele avião enorme. Disse, mas pai, agora o avião está tão grande. E ele disse, é assim, quando nós estamos mais próximos de Deus, nós conseguimos enxergar o tamanho dele. Então, que a gente consiga estar cada vez mais próximos de Deus, confiando nele, enxergando Deus maravilhoso, onipotente, a quem nós servimos. Amém? Dan, você pode orar por nós? Senhor, poderoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por aprendermos através da história de Acaz, essas histórias da Bíblia que estão ali expostas para nós, para nos disciplinar sobre o nosso futuro, para nos disciplinar a nossa vida também hoje. Que a única solução para o sucesso do homem e da mulher nesse mundo é através da confiança total em Deus. E que nós possamos, Pai, a cada dia enxergar o tamanho de Deus, desse Deus maravilhoso, desse Deus que não cura apenas a doença, desse Deus apenas que não cura, que não traz liberdade, que não dá um emprego. Esse Deus é muito maior, Ele quer salvar, Ele quer que nós moremos eternamente ao seu lado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, permanece com cada um de nós, permanece com essa programação. Nós te pedimos, te suplicamos, pelo sangue precioso de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.